Olá, gente linda do meu planetinha, cá estamos de volta. Nosso PodTeles, aqui você pode. E como sempre, convidados para lá de especiais, para você aí do outro lado compartilhar, curtir, comentar, dar aquele like legal e fazer esse trabalho se multiplicar mundo afora por aí. Obrigado a você que já fez isso e obrigado a todos que por aqui já passaram. E a lista é grande, hein? Só gente boa. Agradecendo aqui a bela parceria do Polo Inovale, da Acenda Digital Mídia e os nossos apoiadores diretamente. O melhor chimarrão do Brasil, Materva. Meu amigo Clóvis Manha Bosco, lá da linha Vera Cruz Catanduvas. Ô, erva mate boa, Materva. Um abraço da Cotramol, a nossa cooperativa dos caminhoneiros, a todos os motoras que estão à estrada fora. E internet hoje é palma da mão, né, meu amigo? Na hora do descanso, bora curtir o PodTeles aí. Também nossos agradecimentos aos amigos da Clínica Castelo, meu amigo Perini, família, trabalho bonito com a medicina alternativa, trabalho sério que já deu certo há muito tempo. Clínica Castelo, em Joaçaba, Santa Catarina, pertinho da Unoesc. Também nossos agradecimentos à Tecnoserve, do meu amigo Juliano, antiga JRC Informática. A Tecnoserve tem móveis para escritório, informática em geral e serviços. Assistência técnica de alto padrão, porque com a internet não se brinca, né? Um abraço aos amigos da Tecnoserve. E também Irmãos Cancelli, distribuidor Kaiser Coca-Cola e outras marcas também de bebidas renomadas, atendendo eventos em geral em toda a região, aqui do Vale do Rio do Peixe, Santa Catarina. Irmãos Cancelli, no acesso Adolfo Zigueli, em Joaçaba. E dando as boas-vindas também à Odontovida, a nossa clínica odontológica da Getúlio, a mais famosa da região. E falando em Odontovida, hoje quem se senta na cadeira especial da Tecnoserve, quem está aqui hoje para compartilhar conosco a sua trajetória, os seus assuntos que são fantásticos, um cara que nós aprendemos a admirar desde do primeiro contato, Dr. Wilton Zimmermann de Souza. Bem-vindo, Wilton. E aí, Teles, que prazer estar aqui contigo, né? Alegria nossa. Alegria muito grande, né? De ver esse projeto aí, teu projeto nascer, né? A gente que sempre foi um incentivador, né? Você é padrinho disso aqui, né? O Wilton já dizia, porque podcast já é uma coisa que existe há um bom tempo, né? Eu me lembro do Wilton, o meu filho Jaiminho me pegando no pé, pai, o que você está esperando que não tem o podcast ainda, né? O Nando Espessato também, entre outras pessoas, mas eu me lembro mais de vocês três assim, por conhecer a gente mais de perto, né? Mas hoje nós vamos falar de você, da sua trajetória ao lado do teu irmão Norton. Um abraço pro Nortinho, né? O Norton Zimmermann, lá em Passo Fundo, né? O Norton está lá em Passo Fundo. Eita, o Norton é advogado, professor, gaiteiro, toca violão, compõe, canta, assim como o irmão, né? Mas eu não vou falar do que hoje, Wilton? Do dentista ou do músico? Olha, tanto faz, Teles. Tá, Eu acho que as coisas até se confundem um pouco. É verdade, é verdade. Vamos começar um pouquinho falando da odontologia, né? Porque o Wilton tem uma trajetória muito bonita na sua profissão e a clínica em si também já tem uma estrada maravilhosa, um instituto, né? A Odontovida. Mas tudo nasceu através da gaita. Ou custeado pela gaita, digamos. Eu sempre digo, né, que tudo que eu tenho hoje eu devo muito à música, né? Eu comecei a tocar acordeon com 6 anos de idade, em Passo Fundo, né? Minha terra natal. E a partir dali, com 12, 13 anos, eu já tocava em CTGs, já ganhava meu dinheirinho com a música. Com 14, 14 para 15, acabei me profissionalizando. Profissional aos 14? Eu comecei tocando no bar do Oswaldir Carlos Magrão, né, em Passo Fundo, que era o Recanto Nativo. Olha só, Então, já rodeado de gente boa ali. É verdade, tive boas referências, né? Imagina só. E, na verdade, o Magrão e o Oswaldir, na época, estavam começando a carreira. Eles tinham esse bar, que foi um sucesso em Passo Fundo na época. E aí eles começaram a fazer shows fora, porque eles começaram tocando nesse bar, né? Ah, sim. Era a vitrine deles. Era a vitrine deles, o Oswaldir Carlos Magrão, e tinha o Carlos Pérez, que era um grande percussionista da época, né? Que tocava junto com eles, e eles faziam shows ali. E a coisa começou a acontecer para eles, eles começaram a viajar.
E eu tinha um amigo que era um grande músico, o Ivânio, hoje está no Mato Grosso, toca em bandas lá no Mato Grosso. O Ivânio me chamou para tocar com ele lá. Eu era uma criança, né? E comecei a tocar lá nas quartas, quintas, sextas, quando o Oswaldir e o Magrão viajavam, muitas vezes nos chamavam para nós fazer daí à noite lá, Olha né? aí. E a partir disso, 14 para 15 ali, o Cadela me assistiu, o João Cadela e Grupo Canil, né? Deixa eu contar quem é o Cadela, né? Para quem não conhece, é um grande artista que nós infelizmente perdemos há pouco tempo. Ele tinha um grupo, era João Cadela e o Grupo Canil. Até porque pintou uma moda aí de nomes assim, Até começou, ousados, né? verdade, começou essa história toda com o João Penca e seus miquinhos João amestrados. Penca. Tanto que o João Cadela, quando ele começou, era João Cadela e os cãezinhos amestrados, né? Ah, tá. Só que aí o João Penca entrou com uma ação para ele tirar esse nome na incomodou. época, incomodou. E aí ele colocou o Grupo Canil. Daí veio Porca Véia, né? Nomes assim. Tem vários aí, animais da música gaúcha. É verdade. O lambari, né? Lambari, o lobisomem. O lobisomem. Mas enfim, o Cadela estava começando na época também, e aí me viu tocando lá, e aí veio conversar comigo para mim tocar com ele, né? Acompanhar como acordeonista no show dele. Nos shows dele. E eu era gurizão, João Cadela, escutei aquele nome. Ah, não era um conhecido, assim. Ele já estava mas tava não era aparecendo no cenário, Sim. né? Já tinha o primeiro disco gravado, né? Mas eu era um guri, estava recém começando ali, não conhecia muito bem quem ele era e tudo mais. Eu falei, tem que conversar com meu pai, né? Não sei se ele vai deixar, fiquei pensando que o pai escutar esse nome. Porque daí era pegar a estrada, né? Exatamente. E aí ele foi, falou com o pai, ele era muito carismático, convenceu o pai. Eu tive o prazer de conhecer o homem, tinha uma lábia, né? O pai amava ele, né? E aí acabou liberando e eu comecei a tocar com ele e peguei o boom do grupo, né? Onde Ele teve um momento dele. Teve, nós fazíamos muitos shows, né? A gente ficava 30 dias tocando fora, fazendo shows para Shell, né? Que era o clube do Irmão Caminhoneiro. Naquela época do Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Tinha o caminhão da Shell, que era com palco, né? Viajando o Brasil. Viajando o Brasil e era assim, pegava as temporadas, era 30 dias, um dia em cada posto, né? Nossa. Então para mim foi uma virada, assim, para mim era muito Que legal, né? aprendizado, hein? Foi muito bacana, né? E o João Cadela ficou seu tutor daí, Era realmente, era a dele. responsabilidade dele, né? E ele foi um cara legal. Muito, 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 muito. Ele, assim, pra gente, ele era maravilhoso, era um paizão, né? Ele tirava a camisa para entregar, cuidava, né? Então, assim, ele realmente foi um irmão para mim. Que maravilha. E aí, experiência musical também, né? Experiência de palco. As maiores feiras do país, a gente tocou em todas, né? Fizemos turnês, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Centro, 15 dias de show, 2 anos seguidos, né? As maiores feiras, Expo Inter, aqui mesmo, Festa do Pinhão, de Chapecó, EFAP, FEME, né? Então, Galpão Crioulo, Xuxa, a gente chegou aí. O que é que tinha o João Cadela e Grupo Canil assim que vendia tão bem? Na verdade... Qual era o feeling? Ele misturava humor com música gaúcha e ritmos variados, ou seja... Estava lá tocando um vaneirão, de repente entrava um samba, um vaneirão sambado, né? Fazia um shot, de repente virava um rock, né? A gente misturava muito Vocês ritmos. improvisavam? Ou era tudo... Na verdade, era ensaiado, mas tinha muito de improviso também, né? Dentro daquela confiança do que rolou no ensaio. Exatamente, né? Mas assim, na época foi muito inovador, a gente pulava no palco, né? Ele era um cara que ele contava piadas durante... Um comunicador de mão cheia, né? Maior que eu já vi, né? Eu toquei com grandes músicos, mas assim, no palco eu nunca vi ninguém como ele. Não vejo ninguém, nem um artista hoje com a capacidade dele no palco. Eu sempre falo, o João Cadela, ele não era um grande cantor. Ele tinha algumas limitações, vamos dizer assim, vocais e tudo mais, né? Mas só que ele se transformava muito grande no palco. Ele era um produto cultural. Um produto violento comercial. Assim. Ele era muito... E vocês levavam a tradição gaúcha,
O traje, a pilcha. Usava, a gente Ou sofria um pouco com isso, porque, por não exemplo, é né? todo lugar que tem a compreensão? Exatamente. Por exemplo, CTG, o pessoal do CTG não gostava muito de nós. Por quê, né? Porque Vocês eram transgressores? botava um rock junto, né? Nossa. Mas ao mesmo tempo fizemos muitos shows em rodeios e tudo mais, né? Mas assim, às vezes colocava bombacha, um tênis, né? A gente Tá, dava uma tá, inovada. então eu me refiro ao público novato, o público novo para vocês. Esse aí vocês iam como queriam. Ah, com certeza. E feira sempre Então assim. não tinha aquela obrigação de levar a cultura gaúcha. Levava música. Exatamente, até porque a gente misturava de tudo, fazia rock, fazia samba, fazia. Só que o regionalismo, a cultura gaúcha, ela estava, né, Intrínseca, enraigada né? na gente, Sim. né? Então a gente também era o nosso objetivo maior, era, né, Também. introduzir a cultura gaúcha. Mas a gente sempre foi muito aberto, né? Na verdade, o Cadela, ele Era eclético, assim. era muito eclético e a gente foi aprendendo com ele muitas coisas, E né? você hoje é um artista que carrega essa tendência. Você não se apega num estilo único. Você gosta desse mesmo modelo, né? De abrasileirar, internacionalizar, região A, região B. Eu percebo em algumas obras suas que você tem uma tendência, um carinho muito grande pela cadência, pelos ritmos e algumas harmonias nordestinas. É por Sim. aí? É por aí. Eu acho que o nosso trabalho, o meu trabalho com o Norton tem muito a ver com isso, Teles, né? Por quê? Porque primeiro que a gente não tem um apelo comercial, né? Isso eu acho que é uma grande vantagem para o nosso trabalho, eu acho que por isso que vem dando tão certo Não tem nos aquela últimos anos. preocupação com o mercado. Não, então a gente grava o que a gente quer, né? Aquela liberdade que o artista do mercado não tem. Exatamente. Logicamente, né, que a gente sempre acaba trazendo um pouco do regionalismo, e eu e o Norton nos consideramos artistas, de certa forma, regionais, por quê? Porque, por exemplo, agora a gente vai lançar um disco de rock, né? Tá no forno aí, já tá tudo pronto já para o lançamento, em julho. É um disco de rock, mas você vai escutar muito da essência da música gaúcha ali. É um gaiteiro tocando rock. Tá, então exatamente. já que nós estamos falando aqui no Norton, o irmão dele é a dupla Wilton e Norton, já com vários trabalhos gravados, né, com um trabalho também muito intenso na internet e com entrevistas em podcast Brasil afora, né? É interessante, né? Eu sempre digo, né? O regional se tornou universal, né? A gente, hoje, por exemplo, no último ano, a nossa música tocou em mais de 26 países, né? E nos últimos anos tocou em mais de 50 países, né? Nossa. Spotify, por exemplo. A gente dá entrevista, pouco tempo atrás, né, saiu uma entrevista nossa no maior jornal brasileiro dos Estados Unidos, né? Demos várias entrevistas para pessoal da Suíça, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? E do Nordeste tem muitos jornalistas que a gente grava podcasts, Vocês fisgaram o Nordeste, eles gostam muito do gostam trabalho. muito. Eu acho que eles se identificam muito com a nossa cultura. Por quê? Eu sempre digo assim, o artista que foi mais regional de todos, né? E ao mesmo tempo é o que transformou a música nordestina em universal, Luiz Gonzaga, né? Gonzaga, com certeza. Então eu acho que eles têm muito isso, né? A cultura muito forte nordestina, mas sempre muito aberta por Brasil. Eu acho que Na música nordestina, a MPB do Nordeste, por exemplo, é riquíssima, né? Nomes famosos. E eu, por exemplo, quando ouço Zé Ramalho, eu tenho uma teoria assim: ninguém no Brasil, ninguém mais sertanejo do que Zé Ramalho. Eu vejo poeira de sertão quando eu escuto Zé Ramalho. Né? A música dele me remete a um ambiente sertanejo. Então, eu creio que a música de vocês tem essa essência também. Quem escuta vocês enxerga além da música. eu acho que tem muito a ver com isso. Enxerga o regionalismo, mas enxerga O que vem junto. a brasilidade, a música latina, porque a gente
E a gente acaba pesquisando, eu e o Norton, ritmos da música latina, né? A gente já gravou vários ritmos de música uruguaia, argentina, né? A gente faz questão de trazer esses ritmos novos para nossa condição e trabalhar em cima disso, né? Então eu acho que acaba deixando muito universal o som. Outra influência importantíssima que você teve foi num grupo folclórico de Passo Fundo, com o qual você rodou vários países, vários continentes. Sim, na verdade eu diria assim que tanto eu quanto o Norton, a gente teve uma influência muito grande dos CTGs, né? Ah, sim. Porque a gente se criou em CTG tocando, né? E CTG tem regra, né? Tem regra, tem um folk muito arraigado, muito enraizado, É o né, próprio é o folk. próprio folk, né. E eu tive na verdade não foi só com um grupo, eu tive o Andarilhos, que foi um grupo muito Pois importante é, da nossa o Andarilho vida, do Sul, né. é sobre esse que eu me referi, a esse que eu me referia. Mas, por exemplo, o Andarilhos eu toquei com eles na Turquia, Bulgária, China, Polônia, a Polônia eu fui com outro grupo ainda outro de grupo. Lagoa Vermelha, né, isso foi em 96, que era o Arte Nativa. Então, na verdade, eu tive experiências com vários grupos, mas o que eu acabei, né, viajando mais e convivendo mais foi com os Andarilhos, né. E daí, paixões também com o que vocês viam lá, de musicalidade de outros. Sim, com certeza, e busca de Colheita, referência. colheita. É, exatamente. Sempre colhendo. E ao mesmo tempo era muito interessante, né, Teles? Por exemplo, Andarilho, que é uma música que eu fiz inclusive para o grupo, né. Dedicada ao grupo. Essa música a gente tocava em festivais fora do país e o público cantando, né, "Vai Andarilho, vai", né. Olha só. A melodia eu acho que ficava fácil e o pessoal Uhum. cantando, às vezes a gente passava nos corredores, né, e até a gente ficava emocionado, porque daí passava nos corredores os outros grupos de outros países cantando a música para nós ali. Nossa, que loucura. Então até a gente É de fica arrepiar, arrepiado, é de né. arrepiar. Então assim, para ver como a música é universal mesmo, né. Verdade. Aliás, me lembro aqui, eu estava num quarto de hotel, aliás, um abraço lá para Fraiburgo, meu querido amigo Edson Zilkowski, do Hotel Renard. Eu estava no Hotel Renard me preparando para um evento que ia acontecer no hotel, e televisão ligada, era uma entrevista lá de um canal cultural, assim. E eu me lembro de uma frase, eu confesso que não me recordo quem eram as pessoas e muito menos o autor da frase. Quer que a sua obra seja universal, cante o seu quintal. É verdade. É isso que você falou já aqui anteriormente, reforçou agora, quando a música tem ligação verdadeira com aquilo que está pertinho de você, com o que você de fato é e conhece. E eu ouvi com outras palavras, numa entrevista que eu fiz em São Paulo com o saudoso Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, nada mais essencial do que Tonico e Tinoco. E o Tinoco me dizia, moda de vida, fio. Moda de vida, é por isso, a gente perguntava a que ele atribuía o Tonico e Tinoco até hoje ser referência, né? Com toda a simplicidade, com a musicalidade limitada, porém ilimitada, dependendo do ponto de vista, né? Ele dizia moda de vida, ou seja, falar aquilo que você conhece, né? Aquilo que é fato, e é isso mesmo, né? E na tua obra tem isso, né? Você falou uma coisa que eu acredito muito, o Norton também acredita muito, né, você falou uma palavra que eu acho que é fundamental no nosso som, verdade, né. Verdade. A música tem que ter verdade, ela tem que transmitir o que a gente pensa. Eu acho que a gente tem, como artista, né, eu acho que a gente tem uma grande obrigação, que é transmitir alguma coisa para as pessoas, né. Claro que, por exemplo, época da Bilu Bidu, quando nós tínhamos a banda de rock, né. O Vilton Norte tinha a banda Bilu Bidu, que durou um tempo, foi Muito sucesso tempo. no Rio Grande do Sul. Ganhamos E você era o muitos Bilu, é prêmios. isso? Na verdade, Ou eu pegou? era o Bilu do João Cadela e Grupo Canil, era o meu apelido, né. Ah, tá, você era um cachorrinho. Em Passo Fundo, se você falar de Vilton, pouca gente conhece, Conhece é o o Bilu, Bilu. né. Mas assim, o que acontece, né, a gente aproveitou o nome quando eu saí do João Cadela, porque eu precisava conciliar com a minha faculdade de odontologia e montamos a banda. Aí eu pensei, vamos aproveitar o nome que a gente já tem para tocar nos Com lugares, um os embalo. mesmos lugares, né, e tudo mais. E aí a gente pensou no início uma dupla, Bilu, Bidu, o Norton era o Bidu. Só que a gente fez o primeiro e o segundo show, pessoal, nós precisamos de banda. Aí montamos Ah, uma dupla. banda e virou a banda Bilu Bidu. Que legal. E acabou dando muito certo, tocamos muitos anos, né, com a banda e tudo mais. Que maravilha. Quero mandar um abraço para o Fagner. O Jaiminho, de vez em quando, tem contato com ele lá em São Paulo e no Rio.
Fagner tem uma música que fala: meu amor, conta as verdades da vida, mesmo que doa, mesmo que abra ferida. Conta as verdades da vida, meu amor. Grande Né? Fagner. Eita, Fagner, é uma autoridade, né? Falando em verdade que nós estávamos falando, como eu ia dizer, né? Algumas coisas que eu gravei com a Bilu Bidu lá atrás, talvez hoje eu não gravasse de novo. Por quê? Porque era a minha verdade daquele momento. Sim. Porém, eu acho muito importante isso ficar registrado, porque era aquele momento, era o que nós vivíamos, né? E hoje, claro, a gente vai amadurecendo, vai tendo novas ideias, né? Novos conceitos, e isso vai vindo na música, né? Também, né? O disco é como uma fotografia, né? Por exemplo, uma foto de quando você era criança. Eu era assim. Na Exatamente. música eu cantava assim, eu tocava assim, eu achava isso. Hoje eu acho diferente, né? Mas são os filetes, né, do grande mapa da nossa vida, E né? que bom que a gente é uma grande metamorfose ambulante, né? A Oh, gente pode evoluir, pode verdade. melhorar. Aí vamos citando autores aqui, né? Raul. Raul. O Raul lá onde estiver, né? Lá com o disco voador, lá. Eita, Então Raul. é isso, eu acho que a música a gente tem essa obrigação, né? De passar uma mensagem, seja ela qual for, né? Mas transmitir, porque eu acho que não é que você tem que impor a tua verdade, mas você tem que criar sempre discussões, porque eu acho que é assim que a gente Tem que ser provocativo. provocativo, né? Trazer novas reflexões, que eu acho que é assim que todos melhoram, né? Eu acho que a partir do momento que só uma verdade, né, seja imposta, né, acaba sendo uma ditadura. Tá. Né? E você e o Norton ambos compõem, mais um que o outro. Os dois, assim, a gente Se entendem como irmãos. é interessante, é uma ligação muito forte, eu e o Norton, né? Nós somos em 4 irmãos, né? 3 irmãos e uma irmã, a Regiane e o Elton também, mas os dois não são ligados à música, então acho que a música nos fez Aproximou mais ainda. aproximou mais ainda. E mesmo morando em cidades diferentes, isso não muda Não nada. muda nada, e mais do que isso, né? A gente pensa muito parecido em termos de composição. Que né? legal. Então as coisas acabam andando, muitas coisas eu começo, ele termina, vice-versa. Às vezes eu escrevo a letra, ele faz a música, às vezes ele faz a letra, eu faço a música, às vezes eu faço uma música sozinho, ele também, né? Mas sempre tem um pouquinho de cada um, né, nas nossas músicas, porque sempre passa por dá uma olhada nisso aqui que eu escrevi, Norton. Tá, tem um ingrediente da sua arte que, entre outros, que eu admiro muito, que é a ousadia. Você me contava um episódio de que você tocava gaita e o Norton violão, e aí precisavam de um gaiteiro, e você mandou o Norton, que nem gaiteiro era, e ele foi. É mais ou menos isso ou é o contrário? Não lembro direito. Na verdade, teve várias situações. Como eu era o irmão mais velho, né, eu acabava Você tinha mais me autoridade. impondo mais. O Norton, por exemplo, quando ele começou a tocar gaita, acordeon, eu disse, Norton, tem que começar a colocar dinheiro em casa, tem que ganhar teu dinheirinho. Ele era gurizinho, eu já estava tocando. Eu disse, cara, uma oportunidade que tu tem, tá aqui, o instrumento, né? É uma ferramenta. É uma pra ganhar uns ferramenta. trocos. E ele começou a tocar, e aí eu estava tocando num grupo de dança lá e tal, ganhava um dinheirinho. E aí um dia eu não pude ir porque ia fazer show com o Cadela. Eu disse, Norton, hoje é você que vai tocar. Não, mas eu não sei todas as músicas. Se vira, tem que tirar, vai tocar. Botei ele numa fogueira enorme, mas ali ele começou a tocar em vários grupos e tudo mais. Ele era um aprendiz do acordeon. Quando eu precisei sair do João Cadela e Grupo Canil, que eu estava fazendo minha faculdade, não estava mais conseguindo conciliar, o Norton entrou no meu lugar, né? E quando eu precisei aí montar um trabalho para que pudesse conciliar com a minha faculdade, eu chamei ele, Norton, agora você vem tocar comigo. E vai tocar violão, né, cara? Porque gaita não dá 2 gaitas, você vai ter que tocar violão aqui com nós. E ele já tocava um pouco de violão, acabou estudando e começou a tocar violão com Olha nós. que legal, mas essa adaptação também, fantástico, né? Parabéns, Norton, você não é fraco, né? Não, o Norton realmente o Norton é multi-instrumentista, ele tem uma facilidade para Eu tocar. me lembro dele tocando percussão. E eu só sei tocar gaita, né? Eu disse, olha, a gaita é comigo, o resto... E como é que começou a tua proximidade com o acordeon? Olha só, isso é uma coisa interessante. Meu pai era um apaixonado por acordeon, né? Uma vez ele... Como bom gaúcho, rodeado de referências. Exatamente. E aí uma vez ele falou com meu avô, né? Quando ele era
criança ainda, ele disse: pai, eu vou vender uma vaquinha aqui, vou comprar uma gaita para mim. E o meu avô, aqueles gauchão muito, A né, moda a antiga. moda antiga, disse para ele: depois vai tirar leite da gaita? De jeito nenhum. E ele não conseguiu ser gaiteiro. E quando eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos, ele me botou numa aula de violão. Eu fiz 2, 3 aulas e falei: pai, não gostei desse negócio, não vou querer tocar. Mas como e tal? Não, acho que não vou. Mas continuei fazendo as aulinhas lá. E aí teve uma festa lá em casa e teve um gaiteiro chamado Rômulo Guelzer. Era um cara muito conhecido na época, campeão da vacaria. Ah, Um gaiteiro bom. senhor, gaiteiro bom, né? E ele foi com a gaita e tocou gaita lá em casa. Eu era uma criança, eu me lembro até hoje, Teles. Paixão à primeira vista. Eu olhei aquele cara tocando e eu me apaixonei. Falei pro pai, quando ele saiu, eu falei: é isso que eu quero tocar, pai. Se o senhor deixar, eu quero tocar isso aí. Era patrocinado de novo, patrocinado. Na humildade do pai, na simplicidade, ele deu um jeito e foi lá. Uma semana depois ele estava com uma gaitinha 48 baixos lá. Já arrumou um professor, que era o seu Aparício Aquino, que foi professor dos Bertucci, Olha aí. e me colocou a fazer aula com o Aparício. Na primeira aula já toquei uma musiquinha e desde então eu não me lembro eu não me lembro antes da gaita. Desde que eu me lembro, eu já tocava gaita. Olha, e aí o aprendizado fluiu tranquilo. Claro que tem as noções que o professor vai passar, mas o aluno rendeu. Rendeu. Na verdade, eu acho que a música já estava, né, dentro de mim, assim, de certa forma, né? E aí nessa trajetória você tem tido, inclusive recebido na sua casa, grandes músicos, músicos de experiência internacional, e você tem amizades nesse círculo aí fantásticas, né? Graças a Deus, né, Teles? Eu acho que a música para mim sempre foi uma coisa, eu sempre digo, a minha grande terapia, né? E eu, graças a Deus, fiz muitas amizades, né? E eu tenho assim, eu sinto muito isso. O pessoal tem um carinho muito grande por mim e eu também tenho por várias pessoas da música, né? E isso também acaba que a gente tem muita saudade e tudo Sim, a mais. distância, Agenda, correria. E às vezes a gente organiza alguns shows ali em casa, né, entre amigos, e traz essas pessoas. Por exemplo, agora há pouco tempo veio o João Chagas Leite, né, João Chagas natalício, Leite, né? um grande nome, né? Já vem o Pires Aliás, o Greco. João me atende com muito carinho, eu falo com ele por WhatsApp quase sempre. Ele é um Muito queridão. atencioso, muito querido e uma voz privilegiada, né? Um queridão. E você gravou uma música com ele. Gravamos Morada, né? Música do nosso querido amigo Elias Zampirão. É música do Zampirão, do Aham. Joaçaba. Morada. E que letra, hein? Ficou linda, linda, linda. Ficou linda, é uma das músicas que mais toca no Spotify hoje, nossas, né? Parceria com o João Chagas Leite, né? Parceria com o João Chagas Leite, ficou muito legal, né? O João, um queridaço. E, enfim, a gente já trouxe grandes artistas ali em casa, né? Então, justamente por causa dessa proximidade, por essa amizade que ficou de muitos anos, né? Então, hoje para mim é um grande prazer receber esses amigos, né? Através do Vilton eu conheci o Natalício Cavalheiro, de Grande Passo Fundo músico, também, nosso né? produtor musical. Um gigante que toca vários instrumentos também, né? Um monstro. Além de entender da tecnologia, da produção musical e tudo, né? E um abração pro Natalício lá, que é gente simples como a gente, mas é um gigante na arte, né? Entre outros, né? O Gabriel Selvagem, onde é que anda? Tá na Europa? O Selvagem agora está no Brasil, ele ficou tempo em Portugal, eu tive visitando ele em Portugal lá, que né? legal. Passamos um dia com ele lá. Violão. Talvez o violão. O violão, eu diria tranquilamente, ele está entre os melhores do mundo, né? Ele é parceiro do Yamandu e tudo mais, né? O Gabriel é um monstro, literalmente, né? É um cara muito acima da média. Que loucura. E é gente do Rio Grande. Ele é ali do lado de Passo Fundo, ali na cidade. Você atribui alguma coisa aos festivais do Rio Grande do Sul de ter essa efervescência, essa quantidade de músicos de alto nível? Instrumentistas? Eu acho que os festivais, eles acabaram fomentando muito a cultura como um todo no Rio Grande do Sul. Porque os festivais persistem, né? Mas eu acho que o povo gaúcho como um todo, ele é um povo muito, como é que eu vou dizer, ele é bairrista, né? E é um povo que busca muito a cultura, ele é apaixonado por tradição, por cultura. Então eu acho que não só na música gaúcha,
mas em vários estilos surgiram grandes músicos, né. Por exemplo, vou te dar um exemplo, quem mixou o nosso trabalho é um parceiro nosso que é o Guilherme G. Guilherme G é um dos melhores músicos do país, acabou de gravar com o Ney Matogrosso, né, um Olha aí. disco com a banda Ecto, que é uma banda de rock que ele tem, gravou um disco inteiro com o Ney, né. É um grande artista, carioca do Rio de Janeiro, e o G, né, quando começou a trabalhar com nós, a gente começou a bater um papo e tal, e aí ele me falou: "Nossa, eu fiquei anos tocando no Rio Grande do Sul em festivais, tocou Olha com aí. o Luiz Marenco, tocou com o Joca Nossa, Martins", um já não era mais um estranho. exatamente. Então, assim, a música gaúcha ela acaba proporcionando muito isso, né, porque ela tem uma raiz muito forte que eu Tem. acho que acaba tocando muito musicalmente os E profissionais. daquela frase que a gente falava de se quer que a sua obra seja universal, cante o seu quintal, eu diria que no Brasil o nordestino e o gaúcho ninguém faz melhor do que eles, né? Do que vocês, no caso. Porque são intensamente regionalistas, né? E isso tá muito nítido, porque não é só na música, é na gastronomia, é na vestimenta, nos costumes em geral, Nos né? costumes em geral. Eu diria sim que vários lugares do país, né, se você pegar, por exemplo, o Clube da Esquina, em Minas Gerais, é uma música muito autêntica. Se Sim. você pegar a música do norte, eles têm um toque muito específico, vestimentas muito específicas. Eu acho que essa é a grande vantagem do país, né. Às vezes eu vejo o pessoal falar: "Ah, vamos separar o sul do resto do país". Eu acho o nosso Brasil tão Muitos Brasis dentro do lindo. Brasil, né? Eu acho que essa diversidade cultural, né, por ser um país tão eclético do ponto de vista cultural, é o que deixa o Brasil tão interessante, né. Tá, e aí o trabalho de vocês foi pro disco, tá no mundo e a produção não para, tá? Tem um no forno aí, esse aí é um de rock então, ou seja, é natural que alguém pense: "Mas o que que esses gaúchos estão querendo tocar rock?" Por que não, né? Por que não, né? Essa que é a questão, né. Às vezes o pessoal nos pergunta: "Ah, mas Vilto Norto é o quê? É sertanejo, é gaúcho?" Não, a gente não tem rótulo. É Engenheiro da Havaí, é Cleito e Cledir, Tem muito de tudo isso, né. Então, a gente não quer ficar dentro de uma caixinha, né, nos rotular numa caixinha, a gente quer tocar o que a gente está afim de tocar, o que a gente recebeu uma influência e está afim de fazer, né. e você é muito aberto também, a dupla Vilton e Norton, a parcerias, né, de envolver outros nomes Sim. que às vezes até estavam à margem, mas que tem um conteúdo que serve e por que não coloca lá, inclusive no visual da capa do disco, enfim. Na verdade, Teles, isso eu acho muito importante, sabe, porque nossa música ela não é feita por nós 2. Eu sempre digo assim, a nossa música, ela tem um pouco do Teles, que já compôs com a gente, vai participar desse disco Opa, também, muita né. honra. Tem muito do Natalício, tem do Zampirão, né, eu estou falando aqui os 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 mais os mais próximos, do próximos, Jean né, Baldiceira, do Jean, né, tem do do Gigi, do Gigi, do Ike Barbosa, de vários amigos, de várias pessoas, do Adilson do Guanabara, nas Guanabara, capas, né. artista plástico, É, renomado. então assim, eu acho muito importante isso, trazer todos para esse trabalho, porque hoje a música para nós é um grande prazer, né. É como eu te disse, é a nossa grande terapia, né. Eu atuo hoje, né, fortemente como profissional da odontologia, A né, Odontovida vai muito bem, obrigado, com um timaço mas lá trabalhando, mas o artista está ali, enquanto faz um trabalho, a cabeça produz também nessa outra dimensão o aí. Norto trabalha, né, na docência, né, Professor. diretamente, né. Só que a gente nunca deixou a música de lado e na verdade, pós-pandemia abriu uma brecha muito grande para nós. Por quê? Porque hoje nós não precisamos estar fazendo shows. A gente não quer fazer shows. A gente faz eventualmente um ou outro para produzir material, né. Agora, o nosso som ele é totalmente direcionado para plataformas digitais. Ah, então vocês enxergaram um novo nicho que não Exatamente. tem limite, né? Que não tem limite, a nossa música chega em todos os lugares, nos dá muito prazer fazer isso, né. Hoje a gente grava com os melhores músicos do país, né. Inclusive na parte de produção, pós-produção, aquele que O trabalhou com a Ivete Sangalo ou o trabalha, Beto Neves, Beto né. Neves. Beto Neves é talvez hoje o engenheiro de som mais importante do país, quiçá do mundo, né. Já gravou Shakira, Ivete, Gil, Carlinhos Brown,
Brown, o que você imaginar, os artistas baianos, praticamente todos, né? Ele é baiano, o Beto. E tivemos a oportunidade de gravar o Atemporal, quer dizer, ele mixou e masterizou o disco, né? Um nome gigante da música brasileira. Agora esse último, quem mixou e masterizou, Guilherme G, um outro gigante, como a gente falou, acabou de gravar gravou com grandes nomes já, agora Carioca gravou com influência gaúcha. exatamente, né? Então, por exemplo, algumas músicas nossas, o Mário Fabre gravou bateria. Mário Fabre é simplesmente hoje o baterista dos Titãs, né? Então, hoje abriu um leque muito grande, a gente consegue trabalhar com grandes artistas sem sair de Joaçaba. Que coisa boa. Eu me sinto privilegiado, né? Tem uma composição minha que o Wilson bateu o olho e falou: eu quero musicar isso aqui. Essa música é uma das músicas que eu mais gosto do repertório do Se eu Wilton disser Honor. ao contrário, eu tô mentindo. E aquela música, né, Teles? Eu vi, você postou uma poesia na internet. Eu gosto muito da imagem da ampulheta, né? O medidor do tempo, o primeiro relógio, né? Um relógio arcaico. E eu pesquisava na internet porque tem muitos modelos de ampulheta. Eu estava ali fuçando, procurando uma imagem bacana e me deparei com uma que parecia um ambiente lunar, umas pedras quebradas assim, e uma ampulheta caída, torta assim, né? Naquele ambiente de pedras. E aí me veio... como a inspiração não se explica, né? É uma coisa maravilhosa. Eu compus juntei umas palavrinhas ali, fiz alguns versos e postei sem compromisso, de boa. Sabe quando você curte, né? Gostei disso aqui. Botei na internet e o cara viu. Olhei aquela poesia, né, que depois virou a força das milongas. Aí você botou Botei um refrão, acabei colocando alguma coisa na letra, né? E na verdade nem virou uma milonga, né? Sim. Na verdade virou um grande forró. Sim, ela tem uma influência pegada gaúcha. Nordestina, né? E instrumental maravilhoso, né? Então é muito assim, né? As coisas nascem assim. E como é o nome do nosso amigo do estúdio lá de Passo Fundo? O Evandro. O Evandro, guitarreiro. Tocou muitos anos comigo no João Cadelli Grupo Canil, tocou com o Oswaldir Carlos Magrão. Tem um carinho muito grande. Tocou com o Sérgio Reis, né? Um monstro. Evandro, meu parceiraço. Eu tive o prazer de gravar no estúdio dele lá. E depois a voz que eu coloquei falando, né? Como locutor, no caso, como narrador. Na Temporal. A Temporal, que é outra obra incrível, né? Tô levando sorte no repertório. E agora tem mais uma pegada nossa aí. Tem mais uma pegada, né? Aí é um trabalho um pouco diferente, que é da apresentação do novo disco, né? Foi uma ideia, na verdade o disco estava pronto, né, Teles? Mas então, é por isso que eu acho legal quando eu falei da ousadia. Você não vai no caminho que todo mundo faz, você inventa, isso é muito legal. Mas eu acho que é essa liberdade que a gente tem para fazer isso, né? O trabalho já estava pronto, né? O pessoal depois vai poder acompanhar agora, vai ser lançado em final de julho, né? O disco novo, mas o disco já estava pronto e eu estava sentindo falta de algumas participações de pessoas mais próximas, que é esse caso. Oh, que legal. E aí me veio a ideia, porque o nome desse disco já, falando em primeira mão, né, não falamos ainda em programa nenhum, né? Opa! Então é Pampa Libertar, né? Que tem muito a ver com esse momento que a gente anda vivendo, porque o disco estava pronto e não tinha nome ainda, né? Olha só. E a música que vai abrir esse disco, essa música foi a primeira composição que eu fiz, a primeira letra que eu escrevi. Nossa! E tem uma história engraçada essa música, porque estávamos na minha casa lá em Passo Fundo, eu, a Fábio e o Beto Bruno. A Fábio é a esposa do Minha esposa. E o Beto Bruno, que é o vocalista da Cachorro Grande, que é meu amigo de infância, né? E aí estávamos lá, aí, tomando cerveja, enfim, chegou um momento, né? Nós já estávamos resolvendo o problema do país. Ah, imagina, né? E aí o Beto foi para casa e me veio essa letra. Que eu digo que é um manifesto à liberdade, assim, né? E ele foi embora, eu escrevi aquela letra, né? Depois virou música, e nesse dia eu pedi a Fábio em casamento, me empolguei tanto que pedi a Fábio em casamento. Cervejinha boa, hein? E aí, essa música ficou guardada durante muitos anos e vai ser lançada agora. Nossa! Né? E falando nisso, o casamento rendeu frutos. Graças a Deus, 25 anos de casado a gente vai fazer esse ano em novembro, né? 28 juntos, morando juntos, né? Então... E os meninos?
o Gabriel com 17, fazendo odontologia agora, né? Ah. O Henrique vai fazer 14, né? Então os Gabriel meninos... e Henrique. Então, um abraço para Fábio, para o Gabriel, para o Henrique. Que bom que vocês continuam sendo inspiração para esse cara fantástico e para o tio Norton, né? O cunhado e tio aí, Verdade. que carregam essa essência bonita, estão no mundo através das plataformas digitais, com uma brasilidade sem limite, sem tamanho e com já um bocado de Joaçaba, né? Você está em Joaçaba já há um bom tempo. Eu me considero um joaçabense, né? Não sou joaçabense de nascimento, mas sou de coração. É, né? mesmo. Aliás, Joaçaba nos atrai, né? Eu também vim para cá por força da profissão, né? E já se vão 30 anos. E conheço, além do nosso exemplo, teu e meu, outros personagens da nossa convivência aqui que vieram, se adaptaram bem à cidade e somam de forma que faz diferença, né? De alguma maneira faz diferença. E Joaçaba acata muito bem isso. É uma cidade incrível, né? É uma cidade incrível, uma cidade fascinante, com pessoas muito hospitaleiras, pessoas do bem, né? Uma cidade onde a gente tem uma qualidade de vida que em lugar nenhum a gente tem, né? Então, eu procuro sempre levar, tanto na odontologia, em congressos internacionais que a gente participa, tudo o nome de Joaçaba, né? Com o Vilton e Norton, a gente procura sempre levar Joaçaba e Passo Fundo concomitantes, né? Claro, claro. Então a gente sempre está falando das duas cidades, né? Porque são as cidades aí que a gente tem um carinho especial, né? Tá, e não podemos deixar de falar do palestrante, né? Do Vilton, que já esteve mundo afora, em outros continentes também, como odontólogo, né? Como um cara. Eu nunca vi. Pelo menos quem sou eu para dizer que não sou referência, né? Mas eu nunca vi alguém com tanto diploma como você. Ele tem uma pasta lá que é uma bíblia você estuda muito, muito curso, muita preparação, Eu, e isso não está errado, né? na verdade, assim, né? O meu pai sempre dizia, né? A única coisa que não vão tirar de você é o conhecimento e não ocupa espaço, né? Isso eu sempre levei para minha vida. Eu sempre quis estudar, mesmo quando eu estava ali envolvido, né, na música. Eu sempre pensava na música como uma escada para mim estudar, né? Quando eu tocava, estudava muito música, né? Teve épocas da minha vida que estudava 6, 7 horas de música por dia. Mas eu sempre queria galgar, sempre a melhorar, né, como pessoa, como cidadão, enfim. E sempre fui muito ligado à ciência também, né, Teles? Então, com a odontologia, ela me proporcionou isso, né? Eu sempre fui emendando um curso atrás do E outro. buscou especialização mesmo. Eu acabei fazendo, no início da minha carreira, fiz atualização em cirurgia de implante, depois em prótese sobre implante, depois fiz especialização em implante, fiz especialização em prótese, depois fiz mestrado em implantodontia, fiz o doutorado em implantodontia e agora comecei o pós-doutorado, né? Pois é, eu ia te perguntar isso. Depois de tudo isso, você ainda está estudando? Estou estudando ainda. Na verdade, isso tem muito a ver também com o meu trabalho de pesquisa, que eu acho que é um trabalho que vem sendo muito reconhecido internacionalmente já faz um tempo. É a minha próxima pergunta. Você tem artigos publicados mundo afora. Tem artigos muito citados no mundo, né? A gente tem um trabalho muito importante que eu considero sobre mucointegração. É uma coisa mais técnica, né? Mas para resumir, na verdade, a gente foi, num determinado momento, a gente foi de encontro à literatura. Ou seja, o que a literatura nos impunha naquele momento, né? A gente achava que não era daquela maneira. Ou seja, quando nós temos um implante, nós temos um componente protético que é onde coloca a prótese, e nós tínhamos esse componente liso sendo usado, né? E a gente achava que se esse componente fosse tratado, talvez a gengiva se comportasse melhor ao redor dela e impedisse a entrada de bactérias, né? Diminuindo as doenças gengivais periimplantares, que são as doenças gengivais dos implantes, que é o grande problema do implante no mundo. Quando a gente começou esses estudos, isso ia de encontro a toda a literatura. A literatura dizia que tinha que ser lisa, né? Tinha que ser liso. E hoje, né, a gente conseguiu, agora está sendo publicado na JOMI, que já foi aceito, vai sair logo em seguida, que é um trabalho do meu doutorado, é um trabalho que começou lá no meu mestrado, né, um trabalho laboratorial e depois foi um trabalho clínico.
e que a gente está conseguindo comprovar, conseguiu comprovar que tratando esse componente, a gengiva realmente tem menor inflamação, tem menor entrada de bactérias, tem uma reparação melhor ao redor disso, né? E foi um trabalho muito importante, vai ter muitas citações, vai virar um trabalho clássico, não tenho dúvida disso, porque o laboratorial já foi muito citado. Mais uma dose de ousadia, né? Estão dizendo a vida inteira que é assim. Opa, eu acho que é diferente. Só que aí não é você dizer, você não tem é que comprovar isso, e não é estudar achismo, muitos anos. não é achismo. Foram anos de estudo, né? Só do meu doutorado foram 4 anos de pesquisa, fora do mestrado, né? Mais 2, 3 anos, né? E isso não sou só eu, tem toda uma equipe por trás, né? Que estuda, que debate. E hoje a implantodontia mundial chegou a essa conclusão que realmente virou a mucointegração. Tinha a óssea-integração, que era do implante lá embaixo, que também começou liso, depois trataram e viram que era melhor. Olha aí. E agora é lá em cima o que está sendo discutido. E a gente acabou de fechar uma parceria agora com a Nobel, que é uma das maiores empresas do mundo, para fazer, vai ceder os componentes e tudo mais, para a gente fazer mais uma pesquisa agora no meu pós-doutorado. Então, isso é a paixão da minha vida. Talvez é o trabalho da minha vida em relação a isso, a mucointegração. E a gente acredita muito no potencial disso e tem toda uma equipe também por trás, trabalhando, minha orientadora, a Betinha, né, Elizabeth Martinez, que é uma das maiores pesquisadoras do país, né, que foi minha orientadora no mestrado, no doutorado, e agora é minha supervisora no pós-doutorado. Tem um outro joaçabense envolvido nessa pesquisa, que foi quem lançou a primeira ideia disso, numa conversa de bar, a gente batendo um papo, ele me falou sobre isso, eu disse, mas você tem razão. E aí fui para o mestrado e comecei a estudar isso, que é o Rafael Manfro, meu grande parceiro. Imagino, falei, ele não falou do Manfro ainda. Meu grande parceiro, Manfro, né? Um gigante, literalmente. Gigante, né? Um cara que eu gosto muito, meu amigo pessoal, irmão. Eu conheço o pai dele, né? Seu Luiz, e Dona Marlene. O contato com o Dr. Manfro foi breve, lá na sua clínica, num evento grandioso lá do Instituto, mas a gente logo vê com quem está lidando. O cara é fantástico. Fantástico. Na verdade, eu diria que uma família brilhante, né? O Gabriel também, médico. Outro profissional de mão cheia. Referência, então, né? Sem dúvida. Então, assim, graças a Deus a gente é cercado de pessoas muito boas, muito competentes. Né? Diga-me com quem andas. E aí, a Odontovida, em função dessa atenção, desse carinho para com a ciência, a pesquisa, a busca da modernidade, da melhoria, tem rendido à sua clínica Odontovida prêmios importantes, reconhecimento. Pois é, Teles, é interessante isso, né? Porque tudo isso começou com a necessidade de impor uma gestão profissional na clínica. Né? Começou há muitos anos atrás. Como a maioria começa, virei dentista, vou abrir uma clínica, né? Que é o grande problema que eu vejo hoje, né? Não é só na odontologia, mas na advocacia, na área médica. O que acontece? Nós somos treinados tecnicamente para fazer um bom trabalho dentro da odontologia, dentro das faculdades. Porém, ninguém fala para a gente que você vai sair de lá e você provavelmente vai se transformar num gestor. Né? Você vai ter que ser Vai entrar um dinheirinho ali, você vai ver como é que você vai lidar com isso. Né? E isso, a gente não tem informação para isso. E eu, quando cheguei em Joaçaba, 20 anos atrás, a Odontovida fez 20 anos, né? Você participou, inclusive, da festa, lá foi o mestre de cerimônias. E quando eu comecei, eu tinha um planejamento para 5 anos, né, onde eu queria chegar em Joaçaba, quando a gente chegou aqui. Em 2 anos eu atingi, e aí o que eu vi? Que eu tinha perdido a mão da gestão, porque eu não estava preparado. Deu certo, e agora o que eu faço? Exatamente. E aí eu comecei, sempre ansioso por estudar, por buscar informação, aí comecei a estudar gestão para começar a melhorar, e na época, eu acho que 2012, 2011, 2012, estou até agora perdido um pouquinho nas datas, mas mais ou menos por aí, eu li na época que o Sebrae tinha alguns cursos, eu fiz um curso, e aí tinha o MPE Brasil.
MPE Brasil, né, era na verdade, é como o Prêmio Excelência Santa Catarina hoje, foi o sim. precursor, né? E aí tinha esse MPE, que era um prêmio de gestão, que eu li que eles nos dariam um diagnóstico de como estaria o estágio da nossa gestão. Opa, Daí eu falei: "Puxa, isso é um bom jeito da eu gente saber onde a preciso. gente está para começar a melhorar". Uhum. E aí, surpreendentemente, nós ficamos, né, fomos para a final, é um prêmio que tem todo um processo, Você tem tem que várias cumprir etapas, etapas, né? e a gente acabou ficando entre as 3 melhores empresas de Tá, Santa então Catarina, Tá, na então época. para cumprir essas etapas, você tinha que adequar a sua empresa conforme a Na exigência do curso. Naquele momento não, você tinha que cumprir as etapas que eles pediam, ou seja, parte financeira, parte de gestão, parte Ah, sim, é social. isso que eu me refiro. Exatamente. E aí nós tínhamos que mostrar como é que a nossa empresa estava, né, uma empresa pequenininha, né. E aí a gente foi e acabou ficando entre as 3 melhores do estado de Santa Catarina. Opa, E aí a gente se animou, daí como eu sempre digo, o bichinho da gestão, né, acabou mordendo. estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, e aí isso agora a gente precisa melhorar mais, foi crescendo a clínica, veio mais profissionais, né, e fomos agregando mais profissionais, mais tecnologias, e a gente precisava melhorar também a parte administrativa. E aí vem o MEG, né, que é o Modelo de Excelência de Gestão, que quem promove o MEG é a FNQ, que é a Fundação Nacional de Qualidade, e aqui em Santa Catarina, quem difunde isso é o Movimento Catarinense pela Excelência, que é um movimento muito importante dentro do estado, o que que ele faz? Ele fomenta a qualidade e a competitividade entre as empresas catarinenses. Esse é o DNA do Não é à toa movimento. que Santa Catarina é um estado incrível, né? E hoje Não tem comodismo, não né? tem Que comodismo. E agora, legal. olha só que legal isso também. Hoje, o maior movimento dentro da FNQ no país é em Santa Catarina. Olha aí, Aham. uma coisa puxa a outra. E aí a clínica participou, porque aí tem os prêmios, ele é por pontuação, 125, 250 prata, 250 ouro, 500 e assim por diante, né. E nós participamos num primeiro momento dos 125 pontos, ganhamos, e resumindo a história toda, nós hoje somos tetracampeões do Excelência Santa Catarina. Ganhamos 125, 250 prata e, por último, o ano passado, 250 ouro, né. É muito trabalhoso, porque são várias etapas, isso acaba tirando bastante tempo da equipe, mas ao mesmo tempo agregando muita qualidade e engajamento a toda a equipe. Bom para o paciente, né? Para a Bom, clientela. porque na verdade o nosso objetivo final é o paciente, né? É a qualidade que a gente vai entregar para o nosso paciente, né? Então foi pensando em tudo isso que a gente começou a agregar. E mais uma vez, não é um trabalho do Vilton, é um trabalho de toda uma equipe envolvida, né, em qualidade, em excelência. Tá, isso tudo deu origem também, esse cara apaixonado pelo conhecimento, que vai em busca, deu origem ao Instituto Odontovida. O Instituto Odonto Vida surgiu a partir disso, né, que a gente queria trazer treinamentos para profissionais e tudo mais da região. Hoje ele ele está um pouco em stand-by, né? Por quê? Porque a gente está sem tempo. Hoje eu utilizo o Instituto para treinamento da nossa equipe específica, né? Então hoje ele está mais funcionando Tá para mais interno. mais interno, né? Não sei se mais tarde vai voltar ou não, mas enfim, que a gente acabou dando um tempinho por causa de tempo, dava muito trabalho para pouco retorno, e a gente acabou investindo mais na clínica, e hoje o instituto ele acaba servindo mais para o treinamento interno da nossa equipe. Tá, voltando a falar de música, após o lançamento do disco Pampa Libertar, né? Isso. Que é mais um sonho que vira realidade, a produção é automática, né? Porque
o dia a dia vai sendo inspiração. É Né? interessante isso, porque a gente está com esse disco sendo lançado agora e a gente já está com outro gravando em andamento, né? Opa! Então, provavelmente o ano que vem já vai ter outro lançamento, né? Tem singles já praticamente prontos, porque além dos discos a gente lança vários singles durante o ano, né? Então é uma produção que não tem fim. Oh, E isso que legal. vem muito também da nossa participação em festivais, né? Tem 2 festivais que todo ano eu e o Norto vamos, praticamente. Um deles é o Braseiro da Canção em Passo Fundo e o outro é o Vale 4 lá em Livramento. Aliás, tem uma música do Vale 4, Tem, né? tem. Muito Tem boa. várias músicas que foram feitas nesses festivais que a gente gravou e lançou, né? Porque lá é um grande laboratório. O que que acontece? Esses festivais chamam-se Festivais de Barranca, né? Que tem onde surgiu tudo, todos os festivais do Rio Grande do Sul foi a Barranca, né? E É a margem do rio mesmo. exatamente. E esses outros festivais têm muito a ver com isso. E é muito legal porque você chega normalmente na quinta ou sexta-feira, na sexta eles dão um tema à noite e aí quem compôs até o sábado participa do festival. E é muito interessante isso, que saem lá 20 e poucas músicas, 30 músicas com um tema só e é uma totalmente diferente da É outra. sob pressão e muita criação. Muita criação. E lá você fica É um voltado. acampamento? É um acampamento. Sempre Nossa, acampamento. que É legal. muito legal. No próximo eu tenho que estar lá, nem que seja né, para servir um cafezinho, Então, um chimarrão para vocês lá. Né? Vamos combinar isso. Mas é que muito loucura. legal. Tá, e no caso dessa criação toda, de tanta inspiração, tantas influências, num evento como esse aí, por exemplo, é muito contato, né? Muito, né? Grandes amigos. Por exemplo, Passo Fundo, né? Livramento é maravilhoso, adoro ir para lá, né? Tem muitos amigos, grandes nomes da música gaúcha, né? Mas Passo Fundo ali no Braseiro, por exemplo, eu vou lá e encontro amigos de infância, grandes músicos, né? Nossa, que legal. Então, assim, muitos músicos que têm muito sucesso no Rio Grande do Sul, que estão ali com a gente, né? Por exemplo, esse último, né? Eu tive o prazer de tocar lá e tem vários vídeos, inclusive, ele do meu lado chorando e tudo mais. O Valdomiro Maicá, irmão do Sanair Maicá, né? Nossa, Então, irmão. lendas da música gaúcha, a gente tem o prazer ali de conviver, de ser amigo, de bater um papo, de compor muitas Ser vezes junto. contemporâneo de uns caras desse, né? Que loucura. É uma emoção, né, Teles, né? Eles se emocionam, né? Sim, é Mas, recíproco. e a gente se emociona mais ainda porque está ali com grandes nomes da música gaúcha, né? E Privilégio. é legal que a gente também leva alguns amigos, né? Que participam, que conhecem aquele meio, né? Isso é muito bacana, não tem preço. Tá, daria um outro daria com certeza um outro podcast falar de futebol. Isso E sim. você também foi boleiro, né? Ou ainda é, né? Agora o meu joelho está quase me aposentando, né? 3 cirurgias de cruzado em função do Você futebol. chegou a chegar no profissional? Eu joguei, morava em Passo Fundo, joguei todas as categorias de base do Passo Fundo, né? Aí quando eu estava no juvenil, fui para o Gaúcho de Passo Fundo, que são 2 clubes em Passo Fundo, que é o Passo Fundo e o Gaúcho, né? Na época, pelo menos, era assim. E aí fui para o Gaúcho, assinei para jogar o Gaúchão de juniores, só que o que aconteceu? Eu ia bem no futebol, assim, né? Tava já num nível já para quase me profissionalizar. Só que a música entrou concomitante. E aí o que aconteceu, né? Eu me lembro que na época eu fui conversar lá com o diretor do Gaúcho para ele me pagar as passagens para mim ir treinar, né? Porque daí começou um treino mais, intensidade mais profissional, era todo dia, era lá no Boqueirão, eu morava no centro, em Passo Fundo, que era 8, 9 quilômetros, cidade grande. E aí eu tinha que ir a pé muitas vezes, né? Daí ia a pé, depois treinava, voltava a pé. Eu disse, eu só preciso das passagens. E o clube não tinha dinheiro, como é a realidade das maior parte dos clubes do interior hoje, né? E aí, na época, eu comecei a tocar com o João Cadela, né? E aí eu ganhava um cachê, que era legal na época, né? Estava estourando, né? O grupo. E aí eu tive que fazer uma escolha e eu não tive dúvida, foi a música. O futebol dançou, né? Hoje é uma grande paixão o futebol, o meu Grêmio, né? É uma paixão tricolor, então. Tricolor, né?
Então tá. E aqui em Joaçaba você convive com os gremistas, aliás, com todos os clubes, Sim, claro, sim, todas, a gente... as torcidas, mas tem associação. Sim, a gente sou um dos fundadores da GJ aqui, né, junto com grandes amigos, né, e temos associação lá, até estou falhando muito, tenho ido muito pouco, tenho que ir mais lá, o pessoal me cobra bastante. A agenda está comprometida. Está comprometida. E participo do consulado, né, do Grêmio aqui em Joaçaba também, sou cônsul sempre que adjunto. pode, vai ao Beira-Rio? Ao Beira-Rio, jamais. Eu só queria ver se estava ligado. Vou para a Arena, né? Sempre que dá a gente vai. Tenho ido pouco também em função da agenda, né, Teles? Mas é uma grande paixão, a gente gosta muito de futebol. E quando é Grenal, melhor ainda. Melhor ainda, né? Na verdade, assim, né? Tem toda essa rivalidade, mas eu acho que é isso que faz os dois serem grandes, né? Tanto o Inter quanto o Grêmio. Com certeza. Então, o bacana é isso, né? Essa brincadeira e tudo mais. Estava te falando antes, meu pai era colorado, né? Pois é, né? Meu pai era um grande colorado, meu irmão mais velho é colorado. E não que ele não tenha se esforçado para que você também fosse. Tentaram muito, mas minha mãe é gremista e ela me salvou daí. E o Norton é? Gremista. Então deu boa. Na verdade, lá em casa, o pai era colorado, o meu irmão mais velho colorado, depois o resto da família evoluiu. Minha mãe é gremista, os mais novos gremistas. Não falei nada, hein? Mas vamos combinar então, Vilton, como a gente tem muito assunto e você é admirável em todos os sentidos, sabe que eu sou teu fã e tenho um prazer muito grande de me sentir parceiro em algumas dessas atividades fantásticas aí. Vamos fazer um outro bate-papo com o Norton junto, né? Para a gente estender esse leque maravilhoso aqui e, é claro, daí material novo já lançado e outros projetos e vamos conversar mais. Assunto é o que não falta. Olha, Teles, para mim é um grande prazer. Você é um grande parceiro, né? Desde Obrigado. Que a gente chegou aqui praticamente em Joaçaba, verdade, né? Tantas coisas a gente fez juntos aí. E nos conhecemos praticamente no palco, né? É verdade, né? Várias vezes no teatro, lá em casa, com esses eventos que a gente acaba trazendo, né? Então a gente só tem muita gratidão por você, né? E a hora que você quiser, é só chamar, a gente está aqui com você com o maior prazer do mundo, com o teu público. E fico muito feliz agora de ver o teu podcast nascer, né? Era uma coisa que eu te cobrava já fazia um tempo, né? Aí, ó. Sabia que tinha muito a ver com você e muita gente interessante aqui na região, né? Para ser entrevistada, para mostrar seu talento e tudo mais. Eu acho que vai agregar muito à nossa cultura aqui, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Vilton Zimmermann de Souza, o doutor Vilton, boleiro, gaiteiro, é isso aí que você viu. Um grande abraço, muito obrigado aos nossos parceiros e até o nosso próximo PodTeles. Aqui você pode.